Olá, olá! Vamos para mais uma aula de xadrez. E a aula de xadrez de hoje nós iremos falar sobre os finais de torre e peão. Por exemplo, existem algumas posições que nós precisamos conhecer porque elas se repetem, elas seguem certos padrões e a gente precisa saber, conhecer esses padrões para que quando elas aconteçam nós tenhamos a possibilidade de ou conseguir um empate ou conseguir uma vitória nessas posições. Por exemplo, é muito comum a gente ter uma torre presa defendendo o peão contra uma torre que ataca esse peão. E o rei preto aqui ele só tem a necessidade de ficar alternando entre as casas G7 e H7, porque eu não tenho a possibilidade de sair com cheque aqui, né? E conseguir promover. Se eu saio com cheque aqui, ele captura, eu promovo e ele captura. Não vai dar certo, né? Eu acabo perdendo essa posição. E aí, o que eu preciso fazer, se o rei estiver em qualquer outro lugar, é sair com essa torre aqui dando cheque, porque aí eu consigo a promoção tranquilamente. Se o rei estiver próximo demais aqui, ele também consegue acabar com essa posição. E se eu tento alguma coisa com as brancas, o objetivo da torre preta vai ser continuar nessa fileira. Ele vai continuar aqui atacando esse peão o tempo inteiro. Se eu chegar perto do peão com o rei, aí essa torre tem que me dar cheque para eu fugir daqui, para eu sair de perto, e aí ela continuar atacando o peão, né, e conseguir, né, empatar essa posição. Então tem um estudo sobre isso muito legal no Lichess, que eu irei fazer esse estudo aqui junto com vocês. A gente vai analisar algumas coisinhas nele, ok? Então para a gente começar aqui, se a gente sai com a torre, beleza? Tem um detalhe. Eu não saí dando cheque, né? Ele ficou aqui alternando, ele não consegue alternar aqui com a casa H7, né? Ele não está dominando também G7. E se ele captura o peão, eu tenho uma cravada. Eu ataco o rei e ele vai estar com a torre atrás. É muito comum esse tipo de posição, eu tenho que estar atento a ela. Se ele me dá cheque, o que eu vou fazer? Eu vou trazer o rei até apoiar a casa de promoção. Vou indo na diagonal, sem pressa, pouco a pouco, até conseguir apoiar a casa de promoção. Consegui apoiar a casa de promoção? Já era. Consegui vencer essa posição. Mas isso é pensando no rei, começando na casa F7. Se o rei consegue alternar entre as casas certas aqui, ó, ele está entre G7 e H7, eu não tenho mais essa posição. Não tenho mais essa possibilidade. Aqui eu de pretas vou ficar alternando entre as casas corretas. Alternei. Quando ele chegar perto da minha torre, eu mantenho a torre na coluna. Mantenho a torre ali dominando aquele espaço. Chegou perto, domino ainda o mesmo espaço. E tome cuidado, não vou alternar agora. Ele chegou perto do peão, eu dou cheque no rei, para ele sair de perto. E aí eu volto para dominar essa coluna. Trago o meu rei para alternar de novo. Opa, ameaçou? Saio daqui e continuo segurando, né? Consegui aqui um empate nessa posição tranquilamente. Tem um detalhe. Se a gente está com aqui um peão na casa, na coluna G, tem um detalhe. A gente pode tentar acabar com a casa H7, né? Avançando esse peão. E é uma possibilidade que só vai dar certo se as pretas não conhecerem bem a posição, se elas errarem nesse caso. Por quê? O que eu vou começar fazendo? Vou avançar meu peão para tentar tirar aquela casa H7 do rei. Olha, avancei o peão com tudo. Se ele captura, é um erro. Por quê? Eu conseguiria sair dando cheque e conseguiria a promoção. Ok? Então, ele não tem mais a casa H7, eu consegui dominar, mas ele não captura. Ele vai me mover a torre. Então, vamos tentar outra coisa. Vamos tentar, né, trazer o rei. Pouco a pouco, a gente vai trazendo o rei para essa posição.
E consegui chegar com o rei. Massa. Só que ele me deu cheque. Então eu vou tentar agora perseguir essa torre. Se ele fizer tudo correto, eu não consigo ganhar a posição, né? Foi um empate. É diferente se nós temos um peão de B até F. De B até F a gente consegue ganhar essa posição. Em G ele não faz tanta diferença, mas de F até B, de B até F, eu consigo vencer essa posição de brancas. Olha como. Primeiro eu vou avançar o peão, avançar mais o peão, e avancei, de novo. Agora eu estou tomando a casa a casa G7 com o meu peão de F6. Presta atenção. Se o rei captura, eu saio dando cheque, correto? E consigo promover. Se o rei joga aqui para H7, eu avanço o peão para F7, domino a casa G8 e vou conseguir promover esse peão, esse mesmo peão. Se a torre captura, né, a torre sai dessa posição de defesa e eu consigo, né, ter uma dama também. Né? Eu posso jogar, por exemplo, a torre aqui em B8 e promovo, né, tranquilamente. E aí, o que acontece se ele jogar em F7? Se ele jogar em F7, eu vou usar aquela mesma ideia da cravada ali, do espeto, né? Para eu tentar atacar por aqui, ó, por H7, para dominar essa posição. Ele não vai poder capturar esse meu peão, ó. Jogo aqui em H8, porque se ele captura esse peão, eu vou lá, né, e dou cheque e ganho a torre, ok? Se ele captura o peãozinho aqui de F6, eu jogo já direto torre H6, que torre H6 eu já ganho a torre do outro lado, né? Então estou muito confortável nessa posição. Ele pode capturar meu peão, eu ganho a torre e um final de rei e torre a gente consegue vencer, né, tranquilamente. Então, próximo exercício. Aqui eu tenho um peão na coluna C. Eu já falei que dá para ganhar, né, essa posição. O que eu vou fazer? Tem vários caminhos, mas eu vou sempre utilizar essa ideia de que eu vou me aproveitar das fragilidades, digamos assim, que ele tem nessa posição. Vou aproveitar para avançar meu peão. Posso avançar o peão até aqui, ó, tranquilamente. Ele não vai poder me capturar agora, né? E aí eu tenho que tomar cuidado só para não cair numa posição em que eu tenha problemas aqui com essa torre. Por exemplo, eu quero que esse peão esteja bem próximo da promoção. E agora eu consigo enfrentar essa torre. Por quê? Eu não quero perder esse peão, mas eu posso seguir outros caminhos para chegar aqui embaixo, ó, e acabar com esses cheques que estão me atrapalhando. E agora já era, ele não consegue mais, né, segurar a posição. Eu posso até usar a dama como proteção, ele não quis trocar porque ele já viu que o jogo tinha acabado. Consigo capturar a torre, consigo vencer essa partida sem grandes dificuldades. Próximo exercício. Com dois peões agora, eu tenho que tomar cuidado com qual peão que eu quero manter, né? Então, por exemplo, vou jogar aqui primeiro em H1 e vou saindo com o rei e os peões. Vou jogar esse peão de H para trocar e continuar com o peão de F, certo? Eu já vi quais são as possibilidades que eu tenho com o peão de F, certo? Lembrando de não cair nessa tática da torre, né, de querer ficar me dando cheque o tempo inteiro. Eu preciso acabar com esses cheques. Posso continuar avançando meu peão.
ataco a torre aqui, e aqui ele já desistiu, né, porque ele já viu que eu já consegui dominar tudo o que precisava, ele não ia ter mais as possibilidades de defender o peão, né, eu tenho um cheque aqui chegando com peão F6, vou tomar a casa importante que é G7, então ele já entregou a torre e desistiu da posição. Então, nossa aula de hoje acaba por aqui. Depois falaremos mais sobre final de torre, que é algo que é muito bom para ser estudado. Magnus Carlsen mesmo é um especialista nesses tipos de finais. Nos vemos muito em breve. Tchau, tchau.